dia. Estamos aqui no novo edifício da Ordem dos Contabilistas Certificados no Porto. É aqui que vai passar a funcionar a nova representação permanente da Invicta. É também aqui que vai abrir a primeira casa do contabilista do país. Para participarem neste importante momento, estão aqui cerca de 800 membros, todos quiseram fazer parte desta página que hoje escreve da contabilidade em Portugal, vieram de vários pontos do país, mas sobretudo do Norte, vieram para participar então nesta inauguração da representação permanente, um momento que vai ser presidido pelo Primeiro-Ministro António Costa, juntamente com o bastonário António Domingos de Azevedo, e que vai contar com a bênção do Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos, um momento que está previsto para as 11 da manhã. Como eu comecei por dizer, este é a parte central do edifício. No topo, no sexto andar, há uma surpresa, há um restaurante com uma vista panorâmica sobre a cidade, onde está também o repórter Jorge Magalhães. Eu encontro-me aqui no quarto e último piso da representação permanente e da Casa de Contabilista no Porto. Este é um piso que está destinado exclusivamente a um restaurante e é o piso de onde podemos desfrutar de uma vista fabulosa sobre a cidade do Porto e sobre a cidade de Gaia. Tenho atrás de mim a sede do Porto e por aqui durante a manhã tenha passado já algumas dezenas de contabilistas certificados e respectivos acompanhantes que têm podido desfrutar também desta magnífica panorâmica que existe aqui do último piso da Casa do Contabilista. Este edifício é um edifício que está indelevelmente marcado pelo mês de março, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Foi precisamente há 2 anos, no mês de março, que a Visabeira e a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, a altura a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, concluíram a escritura deste edifício. Há precisamente um ano, no dia 19 de março, iniciaram-se as obras de requalificação deste edifício e agora, um ano depois, a 19 de março de 2016, procede-se à inauguração deste edifício. Foram no total investidos aqui cerca de 6 milhões e 600 mil euros, 3 milhões na aquisição e cerca de 3 milhões e 600 mil euros para a requalificação de todo o edifício. É um edifício que tem cerca de 5.400 metros quadrados distribuídos pelos seus 6 pisos. É um edifício multifuncional, tem multivalências e estará à disposição dos contabilistas certificados e de toda a cidade do Porto a partir de hoje. Estamos aqui no átrio onde vai decorrer o momento mais solene desta inauguração da representação permanente da Ordem dos Contabilistas Certificados no Porto. Comigo tenho Hernani Carqueja, um histórico desta profissão, antigo professor na Faculdade de Economia do Porto. Doutor, qual é a importância deste momento para si? Qual é o simbolismo deste edifício que está situado no coração do Porto? Sou um habitante do Porto há 65 anos, o que é um bocado de tempo. Emigrei de Trás-os-Montes para o Porto já, portanto, há bastante tempo e é, portanto, com muito regozijo que vejo uma obra destas implementada no Porto. Entretanto, para mim o simbolismo não é tanto o que tem dentro do Porto e para a gente do norte de Portugal, que às vezes se sente enjeitada, e eu sinto algumas vezes, mas sim o que representa numa profissão que em 20 anos conseguiu encontrar o lugar na sociedade que merece, a que tem direito. Pessoalmente, como técnico de contas, só trabalhei algumas vezes, trabalhei principalmente como auditor que sou. Como revisor de contas tenho um número, aliás, que mostra o meu apreço pelas profissões de contabilidade, tenho o número 1. Não é assim muito vulgar. Temos aqui um auditório com capacidade para 1.150 pessoas, portanto é o segundo maior do Porto. Isto significa que a formação vem para aqui, as pessoas do Norte vão ter aqui formação. A formação tem sido a alavanca desta profissão para, num espaço de 20 anos, ganhar o espaço, a projeção social que tem agora.
e, portanto, não podemos descurar nada que diga respeito à formação. Algumas vezes eu estive envolvido de um lado e do outro da bancada. A formação é, em termos de futuro, ainda mais importante do que foi no passado, porque o que nós devemos esperar é mudanças mais rápidas e não menos rápidas. Eu acredito que continuaremos a mudar muito e, portanto, vejo a formação como uma base estrutural de uma profissão como a de contabilista. Eu considero-me contabilista, embora formado em contabilidade, em economia. De facto, sempre me considerei contabilista desde o início da carreira, de maneira que vejo com imenso prazer esta realização. Muito obrigada, professor Hernani Carqueja, um histórico da profissão, um homem que também está ligado à história da contabilidade em Portugal. Aqui o testemunho deste momento emotivo. Muito bom dia uma vez mais. Eu encontro-me aqui no quarto e último piso do edifício da representação permanente e da Casa de Contabilista da OCC no Porto. Este é um piso que prima por um toque de modernidade, é um piso que tem uma estrutura diferente, será ocupado por um restaurante, mas para nos falar deste e de outros pormenores, eu tenho comigo os dois arquitetos responsáveis pelo projeto. Eu vou começar por perguntar ao arquiteto Ricardo Azevedo quais é que foram os grandes objetivos em termos arquitetónicos que presidiram à elaboração deste projeto. Em primeiro lugar, a preservação de toda a entidade construída, portanto o elemento que existia era marcante, tinha uma escala dominante na cidade, precisava de ser adaptado a um programa complexo, composto por uma sede da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, um espaço dedicado ao auditório, uma área dedicada à residência futura e um espaço de restauração. E a conjugação, a compilação deste programa complexo num edifício com as características físicas vincadas era o objetivo mais difícil de conseguir conciliar e que fizemos-lo através da conjugação de determinado tipo de linguagens que foram sendo assimiladas em função dessas mesmas, dos pisos do próprio edifício e adaptamos as funções a esses mesmos pisos. Em termos de dificuldades, o que é que nos pode adiantar sobre este projeto? Sobretudo esta ideia de conseguir introduzir um programa muito extenso numa área que é balizada por barreiras físicas estabelecidas a priori, e a maneira como conseguimos fazer essa adaptação foi motivando ao longo do tempo pequenas alterações e pronto, essa capacidade de introduzir diferentes funções no mesmo edifício, mas sempre com uma linguagem em comum e pertencendo sempre tudo a um todo, não é? Sei que ainda há alguns retoques, alguns últimos toques a dar. Quer-nos falar um pouco sobre isso também? O edifício está praticamente concluído, sobretudo nesta zona interior. No entanto, no lado exterior, na fachada principal voltada para o Largo 1º de Dezembro, existe ainda alguma vegetação que vai ter de crescer consoante o tempo, que está colocada na fachada de modo a tapar uma área técnica grande que fica virada para o Largo 1º de Dezembro e a Rua Saraiva de Carvalho e, portanto, a ideia será criar um pano verde onde esta cobertura que o meu colega falou vai pousar e criar então este efeito da tal modernidade que quisemos para o edifício. Eu agradeço a presença dos dois. Daqui do último piso da representação permanente, para já é tudo. António Casta acaba de chegar aqui ao edifício, ao novo edifício da Ordem dos Contabilistas Certificados. O Primeiro-Ministro está a ser recebido pelos anfitriões, ou seja, pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, e também por Domingos de Azevedo, o bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados. Nesta altura, António Costa cumprimenta o Bispo do Porto, cumprimenta um velho amigo, Rui Rio, antigo Presidente da Câmara Municipal do Porto, atualmente Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem. Troca umas palavras com Manuel dos Santos, atual Presidente da Mesa da Assembleia, e este é um momento de inauguração, um momento em que António Costa, o Primeiro-Ministro, vai fazer o descerramento da bandeira, acompanhado dos anfitriões. Já está, a placa foi descerrada, está inaugurada a nova representação permanente da Ordem dos Contabilistas Certificados e a Casa do Contabilista do Porto.
A placa foi descerrada. Um abraço, um forte abraço entre Domingos de Azevedo e o Primeiro-Ministro António Costa e também Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto. Trocam-se abraços. Vamos assistir agora à bênção por parte do Bispo do Porto. Assim como deu o trabalho dos homens em encontro de bem, faz o homem de realizar diariamente o trabalho e tudo o que se refere à atividade intemporal e o presente humildemente a Deus, dedica-se a si mesmo, desenvolve com sua inteligência a obra da criação, exercita a caridade, pode ajudar os mais pobres e associando-se a Cristo aperfeiçoa-se no seu amor. Nisto bendigamos a Deus e suplicamos-lhe que derrama a sua bênção sobre este edifício e sobre todos aqueles que vão exercer o seu trabalho neste lugar. Deus de infinita bondade, cujo Filho, com o trabalho das suas mãos, elevou a dignidade do trabalho humano e nos concedeu o dom inestimável de podermos colaborar com o nosso esforço na sua obra redentora, abençoai este edifício e os que utilizarem esta nova sede da Ordem dos Contabilistas Certificados e fazei que, observando na sua atividade a justiça e a caridade, se alegrem por contribuírem para o bem comum e para o progresso da nossa cidade e da sociedade humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Presidente da Assembleia Geral, obrigado por este convite. Deus abençoe o trabalho, o projeto, os sonhos e esta obra ultimíssima. Terminado então este primeiro momento solene de inauguração da nova representação permanente da Ordem dos Contabilistas Certificados no Porto, uma bênção feita pelo Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos. Agora os convidados, juntamente com o Primeiro-Ministro, que nesta altura cumprimenta o responsável, o comandante da PSP do Porto, neste momento vão para o átrio, onde, para além do foyer, existe também 4 salas de formação. Houve visitas guiadas entre as 8h30 da manhã e as 10h30 da manhã para os membros, puderam conhecer os 6 pisos que compõem este edifício, passo a passo, casa a casa, andar a andar, e neste momento estão no auditório a assistir ao que se está a passar. Há também outros membros que chegaram um pouco mais tarde e que guardam à porta para entrarem, para conhecer as novas instalações, para conhecer a sua nova casa, porque esta é uma casa de todos os contabilistas do país, sendo, obviamente, uma representação do norte da Invicta. A chegada do Primeiro-Ministro António Costa é aguardada a todo momento. Ele acaba neste momento de dar entrada aqui no 4º piso, vem acompanhado de Rui Rio, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, está com o bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados, está também Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Porto, Manuel dos Santos, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade. O Primeiro-Ministro inicia aqui a visita às instalações depois de ter efetuado o descerramento da placa que assinala a inauguração da Casa de Contabilista e Representação Permanente da Ordem dos Contabilistas Certificados no Porto. Neste momento, o Primeiro-Ministro e a restante comitiva oficial estão a proceder à visita das instalações e vão poder desfrutar da paisagem sobre o Rio Douro e sobre a zona ribeirinha de Gaia. Hoje é um dia de festa para a profissão. Agradecemos, antes de mais, a presença do Sr. Primeiro-Ministro, neste ato de grande significado para todos nós. Muito obrigado também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal
do Porto, ao Sr. Bispo, que se encontra aqui também presente, e que se vão associar a este importante evento, e às restantes entidades, individualidades civis, militares e religiosas. Ao Sr. Bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados e restantes órgãos, o nosso reconhecimento. Vamos dar início a esta cerimónia e começaremos da melhor maneira, emprestando o palco a uma grande senhora do Norte, embaixadora da música tradicional e da alma portuguesa. Chama ao palco Isabel Silvestre e José Barros. Oh, que lindo chapéu preto! Oh, que lindo chapéu preto! Naquela cabeça vai, naquela cabeça vai. Oh, que lindo rapazinho! Oh, que lindo rapazinho! Para genro do meu pai, para genro do meu pai. E é mentira, é mentira, e é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi beijo, quem me deu foi meu amor. E é mentira, e é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi beijo, quem me deu foi meu amor. E é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi beijo, quem me deu foi meu amor. Zé Barros. Muito obrigada, foi um gosto. Uma vez mais, muito obrigado, Isabel Silvestre e a José Barros. Vamos continuar. Chamo agora ao palco o grande impulsionador desta obra, o Sr. Bastonário Domingos de Azevedo. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto, Excelentíssimo Sr. Bispo, Sua Eminência, Sr. Bispo do Porto, Excelentíssimo Sr. Superintendente da PSP do Porto, Excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias, que elas são tantas que eu não as vou dizer todas, de Porto, mas que inclui esta freguesia, representantes, nossos amigos de Espanha, o Presidente do Conselho de Economistas Espanhóis de Pontevedra e também o Sr. Presidente do Conselho de Economistas de Ourém, um representante da Guiné, que também está entre nós, um colega nosso de profissão. Eu queria vos agradecer por uma razão muito simples. Hoje é um dia de festa para os contabilistas do norte do país. E hoje é um dia de festa porque é um dia ímpar na história da profissão e é um dia ímpar também na história dos profissionais do norte de Portugal. E eu confesso-vos que ontem disse, o que é que vou fazer? Vou escrever um discurso ou vou falar aquilo que me vai na alma? Vocês já me conhecem, sabem que às vezes eu escrevo discurso e depois não leio. De maneiras que eu não escrevi nada e falo-vos com o coração aberto. Se disser assim alguma asneirita, vocês vão perdoar, como é óbvio, não é? Mas quero-vos dizer uma coisa, que a sensação que temos de alguma coisa de nosso, que construímos, que aceitamos o desafio, que aceitamos, na verdade, os riscos que um investimento destes comporta, que aceitamos construir alguma coisa de novo. E eu sinto, e espero que vocês também o sintam,
este sentirmos dentro daquilo que é nosso, este sentirmos que estamos realmente a construir alguma coisa diferente, eu penso que é uma sensação que só aqueles que começam, que têm a capacidade dessa construção, são capazes de entender. Este é a primeira manifestação de todo um processo que os profissionais conhecem, porque o aprovaram em Assembleia Geral, num investimento da ordem na montante de 12 milhões de euros, que compreende esta estrutura que hoje aqui temos pronta e que compreende também os investimentos que temos em curso, em Lisboa, também na ordem de sensivelmente os 6 milhões e 300 mil euros. E eu penso que isto faz sentido. Nós pagávamos cerca de 1 milhão e 500 mil euros, sensivelmente, pelo aluguer de equipamentos que nós utilizávamos e que temos que utilizar para as formações, para os eventos que diversas vezes fazíamos. E eu comecei-me a questionar. Disse, mas desculpem lá, que diacho? A gente paga o dinheiro, paga o valor acordado, naturalmente, mas no fim utiliza efetivamente as coisas. Mas se nós tivermos as coisas nossas, em vez de estarmos a pagar aquilo que é dos outros, não poderemos estar a converter o que é gastos em investimentos? Sim, em investimentos, porque à medida que eu vou diminuindo o meu débito a quem devo, eu vou ficando com o equipamento para mim. É um pensamento simples, linear, não tem aqui grandes fórmulas matemáticas, não tem aqui grandes questões científicas, mas é a vida que nos o ensina. E que entende estes raciocínios simples e eficazes. E hoje é um dos dias, o primeiro momento dessa decisão. Porque, sabem, parecia mal nós sermos contabilistas, andarmos a dizer que devemos apoiar as empresas para uma boa gestão e não termos o rasgo de fazermos uma boa gestão na nossa própria casa. E vocês sabem que eu não gosto da política do Frei Tomás. Vocês conhecem-na. É aquela que olha só para o que ele diz e esquece o que ele faz. Não, nós queremos dizer uma coisa e fazer exatamente essa coisa em consonância. É que, claro que todos nós nos sentimos contentes. Eu sinto muito contente e compreenderão porquê. Mas para isso é preciso construir, é preciso fazer. Muitas vezes é preciso arriscar. E muitas vezes temos de tomar decisões, temos de ter um mínimo da certeza de que elas são sustentáveis. Mas temos que avançar. Nós avançamos e o resultado que temos é exatamente isto que vocês podem confirmar. E vejam a intensidade desta expressão. É nosso. Sintam-no vosso. Profissionais da contabilidade e da fiscalidade. Sintam-no vosso. É a vossa propriedade e sintam exatamente isso. E eu sinto-me muito contente por ser o timoneiro deste processo e de ter comigo e com todos nós, naturalmente, a apoiar esse aventureirismo, porque isto é preciso aventura, é preciso correr risco. Claro, como dizia há pouquinho, o risco controlado. Mas sinto-me muito contente por ter entre nós as individualidades que mencionei. O Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Rocha Andrade, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sua Eminência, o Sr. Bispo do Porto e todas as entidades que aqui mencionei. E sabem porquê? Porque eles são nossos companhões de ruta, exatamente construindo esse futuro que nós queremos construir. Obrigado pela vossa presença, nós vamos continuar a lutar e vamos continuar a caminhar, porque temos consciência de uma coisa muito simples, mas muito verdadeira. É que o caminho ninguém o vai fazer por nós. O caminho temos que ser nós a fazê-lo. E nós acreditamos que o caminho se faz caminhando. Muito obrigado por serem nossos companheiros de ruta nessa viagem que nós queremos fazer. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. António Costa, Excelência,
Sr. Bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados, Dr. Domingos de Azevedo, Sr. Bispo do Porto, Excelência Reverendíssima, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Junta, demais autoridades aqui presentes, Dr. Rui Rio, é sempre um prazer revê-lo nesta sua casa e nesta sua cidade. Minhas senhoras e meus senhores, queria-vos dizer naturalmente que a inauguração deste edifício enche de orgulho a cidade do Porto e não posso, por isso, deixar de reconhecer o mérito da Ordem dos Contabilistas Certificados, na pessoa do seu bastonário, por olhar para o Centro Histórico do Porto como uma oportunidade para colmatar a falta de uma representação no Porto com a dimensão suficiente para as necessidades desta ordem profissional. Esta nova representação da ordem no Porto está implementada no coração do Centro Histórico, muito perto de alguns dos mais valiosos monumentos para a nossa cidade. Tivemos a oportunidade, aliás, de ver com a Catedral, a Ponte Luís I, a Muralha Fernandina, e, enfim, ao longe vemos a Torre dos Clérigos, que nos guia, e o edifício da Câmara Municipal, onde se trabalha muito também e onde se tenta promover a cidade. Aproveitou-se assim um edifício que já era considerado um imóvel de interesse municipal e, sem o descaracterizar, como podemos ver, o trabalho aqui desenvolvido permite que o Centro Histórico passe a estar dotado de um equipamento moderno e polivalente. Estou certo que o modelo escolhido para este edifício se preocupou em não se limitar à construção de uma sede para a Ordem na região, fechada para os seus membros, vedados à maioria da população, mas num espaço que, pelas valências que apresenta, e desde logo por este auditório, será também aberto à cidade. Queria, por isso, dizer-lhe, Sr. Dr. Domingos Azevedo, Sr. Bastonário, bem-aja pelo arrojo, pela determinação colocados neste projeto, e por ter, a meu ver, criado um projeto que não é fechado sobre si mesmo, mas se abre à realidade envolvente e tem impacto na população. Minhas senhoras e meus senhores, o Porto tem trabalhado, como sabem, intensamente na reabilitação urbana, nomeadamente na zona considerada Património da Humanidade, e este edifício é o paradigma da visão que queremos cada vez mais concretizar. A Sociedade de Reabilitação Urbana, com a Câmara Municipal do Porto, tem conseguido ajudar a implementar iniciativas de largo número, de muitos agentes que, com esta ordem, compreendem que no modelo aplicado no Porto se cria valor. Tenho tido a oportunidade de referir em diversas ocasiões que o investimento feito em reabilitação no Porto é virtuoso e é um caso de sucesso. Cada parcela de dinheiro público que tem sido investido na cidade tem sido transformada em muito mais pelos outros agentes, nomeadamente pelos agentes privados que aqui têm vindo a investir. E estou certo que é também por reconhecer o sucesso da nossa estratégia para o Centro Histórico e a relevância do equipamento que hoje inauguramos que podemos contar com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Dr. António Costa, nesta sessão. Permita que lhe agradeça esse reconhecimento, afirmando que sei que, junto a si, encontramos a sensibilidade e a disponibilidade necessárias para prosseguirmos com esta visão para o Porto e, nomeadamente, com a Sociedade de Reabilitação Urbana. A Sociedade de Reabilitação Urbana vai continuar a fazer sentido durante alguns anos. Haverá um tempo em que já não será necessário, mas ainda é necessário porque há outras zonas do Porto que precisam também elas ser reabilitadas. Nós hoje chegamos aqui ao Largo 1º de Dezembro, que há uns anos estava em péssimo estado, e hoje vemos um conjunto de edifícios que estão reabilitados. Mas esta mancha tem que alargar à cidade. Nós temos toda a zona oriental para avançar e, portanto, vamos continuar a precisar destes instrumentos. Precisamos também destes equipamentos para que a cidade e a sua reabilitação não seja apenas turística. Com todo o respeito e todo o interesse que nós temos no desenvolvimento turístico, nós precisamos também de continuar a fixar na cidade atividades desta natureza, porque têm um perfil diferente e complementam bem aquilo que se pretende para a cidade. Nesse sentido, como sabem, estamos a tomar algumas medidas que espero sejam bem entendidas pela população, nomeadamente ao disciplinar o tráfego dos veículos turísticos, porque a necessidade imperiosa é que a cidade seja uma cidade confortável, seja uma cidade interessante, e para isso é preciso que a cidade seja também disciplinada para que os seus recursos possam ser maximizados. Mas hoje é dia de festa, não é dia para eu anunciar isto, portanto, queria mais uma vez congratular-me com esta inauguração e dizer-vos que é uma honra estar aqui como Presidente da Câmara com tão ilustres companhia. Muito obrigado ao Sr. Primeiro-Ministro por cá estar. Para encerrar esta sessão, chamo ao palco o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa.
Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Sr. Bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados e demais dirigentes da Ordem, Sr. Secretário de Estado, Sr. Bispo do Porto, Eminência Reverendíssima, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Bastonário a honra que me dá em ter participado na inauguração desta sede do Norte da Ordem dos Contabilistas Certificados e também da Casa do Contabilista. É não só um equipamento da maior importância para a Ordem, para a cidade, para todos aqueles que são contabilistas, mas é algo que nos permite associar a uma profissão que é essencial para assegurar a transparência e o rigor na informação sobre a situação económica e financeira das empresas e do conjunto das instituições. É para mim, devo também dizer, um grato prazer voltar a associar uma atividade desta ordem, com quem na minha anterior condição de Presidente da Câmara, durante sucessivos anos tive a oportunidade de cooperar na apresentação anual, felizmente sempre cada vez mais positiva, do Anuário das Finanças Locais, e em que tive a oportunidade de ir ombreando, primeiro com o Dr. Rui Rio e depois com o Dr. Rui Moreira, na famosa dupla que fomos estabelecendo ao longo dos anos relativamente à evolução das finanças municipais. E por isso é com prazer que aqui regresso. E dizer o seguinte: nós, com a aprovação esta semana do Orçamento de Estado e com a entrada em funções do novo Presidente da República, concluímos e encerramos um primeiro ciclo político da maior importância. Temos agora os órgãos de soberania plenamente instalados e em funções, com a estabilidade política do país assegurada para os próximos 4 anos. Temos as respostas imediatas que o Orçamento de Estado teve de adotar para procurar inverter e fortalecer a dinâmica de relançamento da economia. É por isso agora tempo de podermos olhar neste novo ciclo para aquilo que é essencial. A necessidade de respondermos à resolução dos bloqueios estruturais que, desde o início do século, travaram o processo de convergência da economia portuguesa com a União Europeia e nos têm mantido num prolongado ciclo de estagnação, onde temos alternado anos de recessão económica com anos de crescimento medíocre. É por isso a altura e tempo, e tendo condições para isso, de olharmos para aquilo que é essencial. O relatório recentemente apresentado pela Comissão Europeia sobre os desequilíbrios estruturais da economia portuguesa é um excelente guia para aquilo que é essencial fazer e para procurar identificar o conjunto de políticas que, de um modo sustentado, temos que trabalhar com persistência ao longo da próxima década para superar esta situação em que temos estado envolvidos. Esta é necessariamente uma tarefa do Governo, a quem cabe, em primeiro lugar, tomar a iniciativa de propor e de construir as pontes necessárias para que haja uma base política alargada, para que haja a indispensável concertação social, para que seja possível a mobilização das ações do Governo aos diversos níveis, desde o nível nacional ao nível local, e que seja possível mobilizar o conjunto da sociedade civil em torno dos grandes desafios que se nos colocam. A União Europeia sublinhou bem quais são os grandes desafios. E esses desafios devem começar por ter resposta desde já na proposta de Programa Nacional de Reformas, que, em sede de concertação social, em sede da Assembleia da República e com o conjunto da sociedade, é essencial construir ao longo do mês de abril para poder ser apresentado em Bruxelas para negociação e para a sua posterior aprovação. Esses bloqueios estruturais são bem conhecidos. São os problemas que limitam a nossa capacidade de produtividade
por um baixo nível de qualificações, são condições desfavoráveis, custo-contextos elevados, que criam um ambiente desfavorável ao investimento, é uma enorme disfunção no nosso mercado de trabalho, que tem contribuído para uma crescente precarização e, como a Comissão Europeia sublinha, a perda em novo ciclo emigratório da componente mais qualificada dos nossos recursos humanos, reduzindo o nosso potencial de crescimento, e são, como também bem sabem, ou talvez melhor do que ninguém, o elevado nível de endividamento e o baixo nível de autonomia financeira das nossas empresas. São, por isso, necessárias um conjunto de políticas estruturais que procurem responder a estas necessidades. Desde que tomamos posse, tivemos oportunidade de pôr em marcha um conjunto de unidades que visam dotar o próximo Programa Nacional de Reformas com os instrumentos adequados às respostas que temos que dar. Foi assim que criámos, sob a liderança, aliás, de uma importante figura da sociedade portuense, o engenheiro José António Barros, a Unidade de Missão para a Capitalização das Empresas, que relançámos o programa do Simplex, ou que temos preparado para lançar na próxima semana de 4 de abril um conjunto de instrumentos de política centrada na regeneração urbana e na reabilitação, como bem disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, é uma dinâmica fundamental, porque é uma política que simultaneamente responde à necessidade que temos de relançar um setor essencial para a nossa economia, como é a construção, e dos poucos capazes de absorver, de um modo sustentável, o desemprego de longa duração. Mas que é também, simultaneamente, essencial para permitir melhorar a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e os custos de importação extremamente elevados que a energia tem para o nosso país, assim como iremos lançar as bases da política de revalorização do território, que passaram designadamente pelas medidas adotadas no Conselho de Ministros temático dedicado especialmente à política do mar e que foi presidido pelo Sua Excelência, o anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, à Unidade de Missão de Valorização do Interior, recentemente empossada. No conjunto destes instrumentos estruturais, a relação com os contabilistas certificados é da maior importância. Porque se há grande desafio que nos é sinalizado pela Comissão Europeia, são os que têm a ver com a capitalização das empresas, os que têm a ver com a necessidade de termos um Estado mais eficiente e, em particular, uma justiça civil mais eficiente. Contabilistas certificados, enquadrados por uma ordem que garanta a todos a seriedade e o rigor do trabalho desenvolvido, são colaboradores preciosos para podermos olhar para os processos da administração fiscal, para processos familiares, para processos de capitalização da empresa, com a delegação por parte do Estado de competências e funções nos contabilistas certificados, que muito permitirão simplificar muitos destes procedimentos, permitirão ao Estado poupar muitos dos recursos consumidos em burocracia e permitirão, sobretudo, às empresas aliviar em muito a carga burocrática que têm que assumir para cumprir todas as suas obrigações perante o Estado. O Simplex, a nova geração Simplex, terá que dar muita atenção a tudo o que tem a ver com o alívio da carga burocrática sobre as empresas. E isso passa por reforçar cada vez mais a confiança
na sua informação. Isso passa necessariamente por cada vez confiar mais e atribuir mais funções aos contabilistas certificados. Creio, por isso, que com a minha presença nesta inauguração, mais do que simbolizar o reconhecimento pela obra feita, queria deixar aqui um sinal de confiança nestes profissionais, nesta ordem, e deixar o desafio para juntos podermos contribuir para que a carga burocrática sobre as empresas, a transparência, o rigor e a confiança nos seus procedimentos possam contar cada vez mais com a vossa atividade, contribuindo assim conjuntamente para termos melhores condições para que cada boa ideia se possa transformar numa melhor empresa e possamos ter um Estado mais eficiente. Sr. Bastonário, a minha presença e a Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é isso que visa sinalizar e estou certo que consigo, com a ordem, com os contabilistas certificados, contribuiremos para ter um país mais eficiente e mais atrativo para o investimento. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado pela presença de todas as entidades, todos os membros da Ordem, todos os convidados. Em nome do Sr. Primeiro-Ministro, declaro encerrada a sessão. Segue-se um porto de honra no resto do chão do edifício. Muito obrigado.